querido Padre Marcelo, querido Padre Antônio, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta semana, dia 15, estaremos celebrando uma grande festa de Nossa Senhora, que aqui no Brasil é reportada depois do domingo seguinte, Nossa Senhora da Assunção, elevada ao céu. Será uma festa grande, e já antecipando que domingo que vem para nós será dupla festa de Nossa Senhora e a festa da feira vocacional. Por isso que está aqui o nosso Padre Antônio, depois vai fazer a sua propagandazinha, né, Padre? E tem propaganda para fazer para vocês. Mas vamos hoje meditar sobre o Evangelho de hoje, um parênteses inicial. Nós vamos fazer a festa dos pais, já de hoje à noite até amanhã, mas não sei se vocês perceberam que no Evangelho se fala do pai de Jesus. De quem se falou no Evangelho de hoje? De São? Vocês estão acordados ou estão dormindo? De quem se falou no Evangelho de hoje? São José. Olha, parece uma coincidência, né? Mas também no Evangelho se fala do Pai com P maiúsculo, que é Deus. Ele é o Pai de Jesus também. Então veja que coincidência boa. E na primeira oração que eu rezei, nós rezamos o Espírito Santo que inspire em nós a ideia de que Deus é um Pai. Então veja quantas coincidências, mas eu diria providências. Mas para entender o Evangelho de hoje, eu tentei de fazer com que esta leitura muito teológica se tornasse mais prática para nós. Tentei de traduzir um pouquinho, não sei se consegui. Mas vamos dividir a terra e o céu. Amém? Vamos repetir? A terra e o... Toda a polêmica de hoje, do Evangelho de hoje, se diz que os judeus estavam murmurando, como muita gente gosta de fazer, né? De murmurando, mas não é bem murmurando. O termo grego desta palavra, deste verbo murmurando, é criticando. Os fariseus criticavam Jesus. Eles gostavam de colocar Jesus à prova. E neste caso também estamos numa realidade em que estes judeus, fariseus, queriam realmente testar Jesus. Já no Evangelho de domingo passado, se vocês lembram, nós comentávamos que Jesus estava se queixando porque o povo estava procurando ele porque estavam com a barriga cheia. Tinham sido saciados pelo pão que Jesus multiplicou. Então Jesus falou, domingo passado, vocês estão me procurando, não porque vocês acreditam em mim, não porque vocês viram sinais. No Evangelho de João, sinais são o primeiro passo para poder acreditar em Jesus. O primeiro sinal foi as bodas de Caná. Jesus transformou a água em vinho. Então, os sinais neste Evangelho são, digamos assim, trampolim para poder acreditar. Então, eles veem os sinais de Jesus, veem os milagres que Jesus está fazendo e acreditaram. Só que não aconteceu assim com os fariseus, com os judeus, porque eles comeram do pão, se saciaram, mas infelizmente ainda não acreditavam. Então Jesus reclama disso. Por isso, vocês estão me seguindo, estão me procurando, só por um motivo material. Estamos na fase da terra, só por um motivo material. Não porque acreditaste em mim, céu.
A fé nos faz acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que veio do céu, que veio entre nós. Então, a polêmica continua até hoje. E o que se fala no Evangelho de hoje? Justamente, os fariseus queriam colocar à prova, diz: olha, você não é como Moisés. Moisés deu o maná para os egípcios. Ele, sim, que valia alguma coisa, porque conseguiu trazer para os egípcios aquilo que eles estavam precisando. Isto é, a fome. Saciou a fome de muita gente. E Jesus então parte deste conceito para dizer: ainda vocês estão amarrados com estas ideias, as ideias que vêm da terra, mas vocês não sabem que eu não venho da terra, mas venho do céu. Os judeus queriam fazer-nos acreditar que Jesus é somente um homem, que ele veio da terra. Este não é o filho de José? Sua mãe, os seus irmãos, nós os conhecemos. Portanto, como é que ele diz que ele vem do céu, quando nós sabemos, nós o conhecemos, que ele é da terra, não do céu? Separação, terra e céu. Agora, Jesus demonstra que quem acredita nele, quem acredita que ele não é só uma pessoa humana, mas que ele também é Deus, é Filho de Deus, ele promete a vida eterna. Quem acredita em mim, quem crê em mim, receberá a vida eterna. Portanto, digamos assim, esta revolução de ideias, de passar que Jesus não é somente um homem, ele é homem, lógico, ele sofreu como todos nós, até na cruz, mas não é somente homem, ele é Deus, ele é Filho de Deus, foi o Pai que o trouxe para nós aqui na terra. Ele veio justamente entre nós para carregar-nos todos para o céu. Quem acredita nisso, tem a vida eterna. Quem acredita nisso, jamais morrerá. Palavra de Jesus. Agora, não é para qualquer um acreditar nisso. Não é para qualquer um ter fé. Jesus diz no Evangelho: só o Pai pode atrair. Só o Pai pode chamar todo mundo até mim. Só o Pai pode atrair quem vai acreditar em mim. Como? Como é que o Pai vai nos atrair? Quando uma pessoa é atraída por uma outra, é porque começa a estimá-la, começa a amá-la. Então, só o amor do Pai faz com que uma pessoa possa acreditar em Jesus Cristo, Filho de Deus. Só o Pai. Então, não é dado para qualquer um, não. Só para aqueles que o Pai atrair. Só estas pessoas poderão acreditar realmente que Jesus é o Filho de Deus, não é somente um homem, mas também é Deus. É um conceito um pouco complicado, um pouco difícil, porque São João é um teólogo. Então ele está demonstrando com todo esse discurso, justamente que Deus veio neste mundo, se encarnou no seu Filho Jesus. Desde as primeiras palavras do Evangelho, ele diz: e o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. O Verbo, Deus, céu, se fez carne, terra.
e veio morar entre nós. Agora, todo o trabalho de Jesus, qual que é? Levar todos nós, eu diria até carregar todos nós para o céu. E, desde já aqui na terra, poder viver desta eternidade. Qual será o resumo de tudo isso? Como é que podemos resumir todo este pensamento, um pouco complicado, mas profundo? Como é que podemos resumir? Eu sou o pão descido do céu. Olha, céu e terra. Eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. O resumo de tudo isso, nós o temos na Eucaristia. Jesus é o pão verdadeiro que desceu do céu. Por que o maná do deserto de Moisés não era o pão verdadeiro que veio do céu? Por quê? Os pais de vocês que comeram o maná do deserto de Moisés morreram todos. Mas o pão que eu vou lhe dar, é aqui ó, tudo se resume na Eucaristia. O pão que eu vou lhe dar é o pão para a vida eterna. Quem acredita em mim, dirá alguns versículos mais tarde, quem acredita em mim, ainda que esteja morto, nossa, vocês são inteligentes, né? Uma salva de palmas para vocês, olha, parabéns. Ainda que esteja morto, viverá. Quem acredita em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto é, alimentando-nos deste pão que veio do céu, nós temos a vida eterna garantida. É a promessa de Jesus. É a promessa de Jesus. Enquanto quem come o pão da padaria vai morrer. Eu exagerei um pouquinho, tá? Exagerei um pouquinho. Mas para dizer que este pão, olha, vem com água gelada aqui, ó. Ele vai para o céu, viu? Deu água para mim. O pão da padaria é como o maná do deserto, isto é, sacia o corpo, mas sacia a alma? Hein? Esta é a diferença. Se você entendeu esta diferença, você entendeu o Evangelho de hoje. Esta é a diferença. E nós não podemos investir toda a nossa vida sobre as coisas materiais. Porque eu posso ter a minha poupança cheia de dinheiro, mas isso basta para ir para o céu? Não basta. Eu posso ter tudo aquilo que eu quero na minha vida, mas se eu não acreditar em Jesus, se eu não alimentar a minha alma, como nós fazemos durante uma missa, por exemplo, que nos alimentamos de Jesus até receber o seu corpo e o seu sangue. Só isso nos prepara a passagem para a vida eterna, que nunca haverá fim. Então, entendendo isso, nós entendemos tudo. Só que os fariseus ficaram na primeira parte. Eles se contentaram unicamente em acreditar em Jesus histórico, aquele que nasceu, aquele que era filho do carpinteiro, mas não deram um passo a mais. Eles não acreditaram que Jesus era de verdade o Filho de Deus. Por isso morreram todos. Mas quem crê de Jesus no Evangelho de hoje terá a vida eterna
Mais uma. Eu ressuscitarei no último dia. É a nossa profissão de fé. Eu creio na ressurreição e na vida. Parabéns, o menino aqui sabe, viu? Eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Todos os momentos que nós fazemos esta profissão de fé, nós estamos acreditando que um dia ressuscitaremos com Jesus. Todos os que acreditaram nele. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada prece proclamada, vamos responder juntos: dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. Dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. Pela Igreja, sustentada pela Eucaristia, para que cultive a preciosa herança da sinodalidade, como sua dimensão constitutiva basilar, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. Pelas autoridades públicas, para que priorizem programas que garantam o alimento cotidiano e as condições básicas de vida digna a todas as famílias, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. Pelos cristãos, para que sejam sempre solícitos para com o Espírito Santo, na renúncia ao mal e na adesão ao bem, de modo coerente com as promessas do batismo, renovadas na crisma, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. Pelos que sofrem no corpo e na alma, para que encontrem na solidariedade da comunidade alívio para o sofrimento e estímulo para a superação das dificuldades, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. Pelos pais, para que busquem na palavra de Deus e na Eucaristia força e encorajamento para a educação dos filhos e o sustento da família, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. Rezemos pelas nossas intenções, em particular, queremos rezar por todos os pais, para que, exemplo de São José, sejam fiéis na educação dos próprios filhos, procurem educá-los segundo a nossa fé, procuram dar aqueles princípios e valores religiosos que não passam, que levem realmente a alma para a vida eterna. Rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. E pelos pais que já estão no céu, né? Padre Marcelo, eu também, temos nossos pais no céu, Padre Antônio também. Então rezemos pelos pais que já chegaram na eternidade, para que a alma deles descanse em paz. Rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vosso alimento salutar. E quero rezar pela minha irmã Lina, pelo meu cunhado Alfredo, pela família do Padre Marcelo, do Padre Antônio, a Dona Lourdinha, a irmã de Dom Fernando, Dona Inês, a mãe do Padre, Dona Inês, a mãe do Dom Marcelo. Rezemos também para a família do Padre Magal. E hoje, em particular, queremos rezar pelas vítimas da tragédia que aconteceu lá em Vinhedo, aquele avião que caiu, 62 vítimas. Queremos pedir a Deus a graça da eternidade, do descanso em paz, e também rezar pelas famílias destas vítimas enlutadas que estão desesperadas por essa tragédia. Rezemos também, quero rezar em particular hoje, por Dom Adalberto.
Adalberto, padre Adalberto, foi ordenado bispo hoje em Joinville. Ele é o novo bispo de Rio do Sul, Santa Catarina. Pedir a Deus as graças e as bênçãos por esse novo ministério. É um padre que eu conheço, quando eu trabalhei muitos anos em Santa Catarina, e realmente agradeço a Deus por esta nomeação e por essa bênção. Fazer uma salva de palmas para o Dom Adalberto. E por todas as intenções que estão no nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.